A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: De mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, ao qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, e de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Glória a Deus. Nessa leitura, há vários ensinamentos que Jesus disse aos seus apóstolos, seus discípulos, que não se ausentasse de Jerusalém até que do alto fosse revestido, isto é, fosse batizado pelo Espírito Santo de Deus. E de fato isso aconteceu na festa do Pentecostes, 50 dias depois da crucificação de Jesus, da Páscoa. O Espírito Santo apareceu e, como línguas de fogo sobre as pessoas, todos ali foram batizados e passaram a falar novas línguas, outras línguas, naquele dia. Aí os discípulos queriam saber quando Jesus restauraria o reino de Israel. Jesus respondeu que isso não competia a eles. O que competia a eles era aguardar a descida do Espírito Santo, porque o tempo sobre Israel era Deus que determinava quando deveria suceder todas as coisas. Mas Jesus disse, que no verso 8, mas
recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus disse, depois que vocês forem revestidos de poder do alto, através do Espírito Santo, vocês vão ser meus testemunhos, vão pregar pelo mundo afora. É o que de fato acontece até o dia de hoje, 2000 anos depois, se prega a palavra de Deus. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, no verso 10, que está escrito assim, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, quer dizer, Jesus subia, ele foi elevado para o céu naquele dia no Monte das Oliveiras. E diz assim que, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, dois anjos de Deus, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Eles estavam olhando porque Jesus estava indo embora, sendo recolhido, envolto nas nuvens, e começou e foi e desapareceu. Mas eles disseram, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Era isso que eu gostaria de chamar a atenção de todos. Como no dia que Jesus foi assunto ao céu, elevado aos céus. E aqueles 2 varões, aqueles 2 anjos vestidos de branco, lembraram os discípulos que da maneira que Jesus subiu, ele ia voltar. Jesus vai voltar. E cada um de nós que receber a palavra da salvação, essa palavra que Jesus determinou que fosse pregada até os confins da terra, porque é na explanação, no ensinamento dessa palavra, que o Espírito Santo vai morar dentro das pessoas. Aquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, recebe o Espírito de Deus. Faz parte da família de Deus. E quando Jesus voltar, como esses 2 varões, esses 2 anjos vestidos de branco, avisaram, alertaram, comunicaram aos discípulos que Jesus, da mesma maneira que foi ao céu, ele voltaria. Então chegará o dia que Jesus disse que esse dia compete ao Pai determinar a volta de Jesus. Que ele sabe o dia e a hora que isso deve acontecer. Mas nós que estamos vivos, não sabemos quando será isso. Já se passaram 2000 anos e Deus não determinou ainda que Jesus voltasse, assim como ele foi, ele voltasse. Porque é um fato que foi testemunhado por 2 anjos que confirmam que da mesma maneira que Jesus subiu, ele voltará. Ele descerá até este mundo. E todas as coisas serão finalizadas na volta de Jesus. Por isso é importante que você ouça a palavra de Deus, que você deixe o Espírito Santo morar no seu espírito, na sua vida. Que você tenha esse Jesus que subiu um dia ao céu, como único e suficiente Salvador. Porque naqueles dias, a palavra de Deus diz aqui que ele apareceu por mais de 40 dias, testemunhando que ele estava vivo, que ele tinha as mãos furadas, o seu lado furado, os seus pés furados, que ele tinha ressuscitado e apareceu aos seus discípulos e a muitas outras pessoas que viram a pessoa de Jesus ressurreto. Mas ele subiu aos céus e ficou esse tempo até o dia de hoje, cerca de 2000 anos. A palavra de Deus sendo pregada, essa verdade sendo proclamada, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa,
que quando Jesus voltar, você seja aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Se nesse dia você já estiver morto, você vai ressuscitar, porque Jesus é a prova da ressurreição. E se por acaso hoje nós estamos vivos, por exemplo, amanhã cedo, amanhã à tarde, hoje mesmo Jesus voltar, ele vai vir dos céus para nos buscar. Então toda a Bíblia se resume num único ponto: a salvação. Todo esse plano que Deus detalhou desde o início da humanidade, a promessa que Deus salvaria o homem, está contido na Bíblia. E a Bíblia é um testemunho de que há uma salvação em Cristo Jesus. Esse Jesus que um dia saiu do Monte das Oliveiras, voltará para buscar aqueles que aceitaram ser salvos por Ele, entregar a sua vida, reconhecer os seus pecados, o seu pecado, reconhecer que só através de Jesus chegaremos à eternidade, chegaremos ao Pai. Então, esse testemunho desses dois varões vestidos de branco não estavam ali por acaso, estavam ali para confirmar que tudo que aconteceu até o dia de hoje, que nós aguardamos a volta de Jesus, vai acontecer. E se você não tiver aceitado Jesus antes da sua morte ou durante a sua vida, você não vai subir. Você não terá o prêmio da salvação, a graça, o dom de Deus para nós vivermos para sempre. Por isso, não busque em outro caminho, em outra porta, em outra verdade. A vida só em Jesus. Essas palavras desses dois anjos, desses dois varões vestidos de branco, um dia vai ser confirmada. Porque eles deram testemunho que assim como foi visto Jesus subir, ele vai voltar. Um dia de glória, um dia de regozijo, de alegria, de explosão de felicidade, quando Jesus vir buscar a sua igreja. E vamos encontrar ele nos ares, porque ele vai estar nos ares nos esperando. Creia, entregue a sua vida e seja salvo. Esse mundo passará. Sua vida, minha vida, aqui nesse mundo passará, como milhares e milhões já têm passado. Mas o testemunho dos varões é verdadeiro e vai acontecer. Creia, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e viva para sempre. Que o Espírito de Deus fale aos vossos corações e dê esse testemunho que essa palavra há de se realizar. Por isso, eu digo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.